Eu tenho certeza que você já assistiu diversos vídeos com o título Com Deus Não Se Brinca. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito da Isabel Veloso, que veio nas redes sociais e disse: olha, a minha situação, a doença que eu tenho piorou e minha situação não é tão boa. Além da massa tá maior no meu tórax e comprimir os meus pulmões, eu também tô com nódulos nos pulmões. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, porque muitos neste momento podem dizer isso é um castigo de Deus. Até porque Isabel Veloso anunciou propagandas enganosas de produtos que tinham como objetivo enganar o consumidor. Então seria essa situação, ou piora no seu estado médico, um castigo de Deus? Seria isso que está acontecendo com ela? Castigo do próprio Deus, a mão de Deus irado por tudo de errado que ela cometeu, de acordo com o que foi trazido à tona? É sobre isso que nós vamos conversar. Eu vou colocar daqui a pouquinho um vídeo da própria Isabel Veloso dizendo: olha, a minha situação não está nada bem, a doença se espalhou, chegou até o pulmão e está complicado. Ela vai falar a respeito da gravidez, sua expectativa, sobre o seu filho, e todos esses detalhes você vai ver a própria Isabel falando. Mas antes, você percebeu que enquanto eu estava falando, eu deixei aparecendo aqui algumas notícias terríveis, horríveis, de pessoas que se dizem cristãs, líderes, pastores, enfim, homens de Deus, mas que cometeram crimes e foram presos e cometeram todo tipo de atrocidade, de crimes, de atos vergonhosos. Isso. E você deve estar se perguntando por que é que o Evandro colocou essas notícias em um vídeo sobre Isabel Veloso. O que isso tem a ver? O que tem a ver é o seguinte: muitos dizem que a situação dela agora é prova de que Deus está irado contra ela e está castigando ela. Mas aí eu faço uma pergunta: e quanto aos falsos profetas? E quanto àqueles que usam a fé, o nome de Deus, para mentir, para enganar, para roubar, para cometer crime, para se aproveitar de pessoas vulneráveis, seja financeiramente ou emocionalmente? E por que Deus não castiga elas? Você não pode medir a justiça de Deus com base no que você acha que de fato é certo. Você não pode medir o amor de Deus com base naquilo que você pensa de fato ser o correto. Você não pode olhar para Isabel e dizer: não, é Deus, aqui Deus está se mostrando justo. Mas e por outro lado, nós vemos tantas pessoas cometendo coisas piores, porque ela foi acusada, e houve de fato informações e vídeos comprovando anúncios de produtos que lesaram os consumidores. Mas há pessoas que cometem coisas piores e nada acontece com elas. No máximo são presas, no outro dia saem. E por que Deus não age com a mesma justiça para com essas pessoas, para com estes criminosos? Você não pode medir a justiça de Deus com base no que você acha que de fato é a verdade. Você não entende como Deus de fato age. Você não entende nada dos planos de Deus ou de suas ações. Você pode discordar, você pode não concordar, mas você jamais entenderá. Porque se Deus está sendo justo com ela, porque Ele não é justo também agindo com justiça contra estes homens que usam o nome dele para enganar? Outras pessoas querem medir o amor de Deus com base nas bênçãos que elas recebem. Se Deus me ama, Ele vai me abençoar. Se Deus me ama, Ele vai fazer isso aqui a meu favor. Se Ele não fizer, porque Ele não me ama, ou porque Ele não existe, ou porque Ele não é real. Essa é uma discussão meramente humana, que nós podemos até fazer tais questionamentos. Por quê? Por quê? Por que Deus não faz isso e aquilo? Mas isso está além da nossa compreensão. Nós não entendemos de fato. Porque eu sei que se Deus quisesse, de fato, Ele exterminaria todo o mal uma vez por todas. Lendo a Bíblia, me baseando por ela, eu entendo que haverá um momento em que todo o mal e toda atitude ruim será, de fato, exterminada. E isso, sim, me acalma. Eu creio na Bíblia, eu creio em Deus. Será mesmo que é Deus castigando ela? Será que é Deus punindo Isabel Veloso por isso? Ou será que essas coisas, na verdade, são desgraças que acontecem tanto para justo quanto para ímpios, tanto para quem acredita em Deus, como também para quem não acredita em Deus? Afinal de contas, o sol e a chuva nascem para todos. Para quem acredita, para quem não acredita em Deus. Desgraças, enfermidades, tristezas, acidentes e tudo mais de ruim neste mundo acontece com qualquer pessoa. Você pode ser o crente mais fervoroso. Você está sujeito a todo tipo de desgraça. Da mesma forma que a pior pessoa também está sujeita. Olhe para o passado e veja tudo o que a igreja passou, os apóstolos e o próprio Cristo. Eu, sinceramente, lamento muito. Espero que haja uma melhora milagrosa, inclusive, né? Eu espero mesmo que os procedimentos funcionem, ou que haja, de fato, uma interferência divina, mas eu desejo para ela melhoras. Fique agora com o relato da Isabel Veloso e no final comente
Qual a sua opinião a respeito disso? Além da massa tá maior no meu tórax e comprimir os meus pulmões, eu também tô com nódulos nos pulmões. Eu tinha comentado aqui com vocês que eu iria fazer um exame de imagem, né, a ressonância lá no CEONC, e eu tinha ultrassom do Arthur, né, que eu faço lá em Cascavel também. Só que no final das contas deu tudo errado. Não deu pra gente fazer essa rotina, essa programação em Cascavel, porque eu tive perda de líquido na segunda-feira da bolsa. Foi uma perda, assim, um pouco considerável, porque eu perdi um pouco de líquido, só que eu fiquei perdendo várias vezes depois. Aí a gente foi pra maternidade, onde é pro Arthur nascer, onde eu faço alto risco pelo SUS, né? E eles me internaram, eu fiquei internada para monitorar essa questão do perda de líquido e tudo mais. E eles sabem lá do meu caso, justamente porque eu faço alto risco lá por conta do câncer. Então a gente fez um exame de imagem lá, né? A gente fez uma tomografia só de tórax, não de corpo todo. E eu fiz com proteção de chumbo ainda no abdômen, para que evitasse que pegasse qualquer radiação, coisa assim no Arthur. Mas ela é bem tranquila agora no final da gestação, então não teria nenhum risco pro Arthur, né? E eu fiz por conta da minha tosse, que eu tô com muita tosse, por isso que eu não tô falando muito nos stories. Inclusive tô ficando rouca de tanta tosse que eu tenho. E saiu a tomografia, não foi uma notícia assim que a gente esperava muito, né? Eu internei por um motivo e fiquei internada por outro motivo. O Arthur estava bem, se estabilizou, parou de vazar líquido da bolsa, a quantidade de líquido que a gente fez uma ultrassom lá estava tudo normal, então não era nada preocupante com ele, mas era comigo, ó, minha voz, porque os meus vitais não estavam e não são muito bons agora. Eu fiz a tomografia de tórax por conta da tosse e pelo meu quadro, e constou, infelizmente, que a quimio não fez o efeito. Eu já imaginava, por conta que é uma quimio muito fraca, que eu ia fazer só para tentar dar uma segurada agora que eu tô grávida, até eu ganhar o Arthur e conseguir fazer um tratamento mais forte, que eu vou ter que fazer quando ganhar o Arthur, né? E os tumores que eu tenho, no caso, aqui no tórax, eles cresceram, não são mais tão pequenos, eles, né, quando eu descobri que eles voltaram a crescer, eles já estavam, alguns com 7 centímetros, agora eles e eram vários, assim, tipo, espalhados, não era tudo junto, né, e agora eles formaram uma massa só, então não se conta mais, tipo, em quantidade de tumores no mediastino, né, é uma massa só. E no laudo da tomografia também não falou em tamanho, só falou que era uma massa no meu mediastino. E infelizmente a gente achou a causa da minha tosse. A causa da minha tosse, além da massa tá maior no meu tórax e comprimir os meus pulmões, eu também tô com nódulos nos pulmões, né? A princípio no laudo tava no lado esquerdo e no lado direito eu tô com um leve derrame pleural que eu já tive. E então, um pouco é isso, até eu tô um pouco chegando pra falar, porque eu tô com vontade de tossir. E eu ainda não tinha chego nesse estado do câncer estar em algum dos órgãos, né? Ele tava só ainda no meu pescoço e no meu mediastino, nunca tinha espalhado pra nenhum outro local, assim, mas agora ele tá nos meus pulmões. Então, não tem muito o que eu fazer agora, né? Essa químio, como não tá fazendo efeito, eu ainda não tenho muita conduta em relação ao agora, o que a gente vai fazer. Eu já tô de 28 semanas, então provavelmente o Arthur vai vir antes. Eles começaram a avaliar meu parto pra 32, 34 semanas, mais ou menos. É um tempo bom, pro Arthur não tem problema nenhum, porque ele tá com um peso bom agora, com 28 semanas. Ele tá com um tamanho bom, e ele tá ótimo, ele tá saudável, então com ele não tem problema nenhum, sabe? É mais a questão do meu quadro, né? Eu internei por uma coisa e a gente descobriu outra coisa. Mas enfim, eu ganhei alta ontem, final da tarde, a gente chegou aqui em casa, perto da noite, mais ou menos, e eu fui descansar. Foi muita informação pra minha cabeça. É um diagnóstico um pouco diferente, né? Eu ainda não tenho muita conduta ainda em relação a essa parte, porque eu ainda não fui consultar
com a minha equipe de hematologia, enfim, lá em Cascavel, e ver como é que vai ser agora, entendeu? Mas acredito que vai ser mais ou menos o mesmo esquema, o mesmo tratamento que eu ia fazer agora, né? Então, enfim, e quando eu souber de mais informações eu trago pra vocês. Mas eu só queria dizer mesmo o que tá acontecendo e não precisam ficar preocupados porque eu tô bem, né? Assim, consigo fazer minhas coisas normais, é só minha tosse, minha falta de ar mesmo que começaram a pegar um pouco mais pesado. Eu tenho oxigênio em casa, caso eu precise, então tá tudo tranquilo e nem precisei usar nem no hospital. Mas, enfim. E é mais, na tomografia foi achado mais de um nódulo pulmonar, né? Bem mais de um nódulo pulmonar. Então, só peço que vocês estejam orando para que fique tudo bem. E assim que eu souber de como que vai ser o resto, de outras notícias, eu vou informar vocês aqui também. Mas é isso. Eu falei, né? Eu pensava que essa químio pudesse pelo menos estar segurando alguma coisa, mas no final não tava, né? Eu pensava, mesmo com os sintomas, que ela pudesse estar fazendo alguma coisa, mas eu pensava que se não tivesse, seria só ali no mediastino, no caso no tórax, mas foi um pouco, assim, mais além daquilo que eu imaginava, sabe? Então, nessa parte eu tô bem frustrada, assim, ainda tô digerindo. Essa questão parece que agora, eu não tinha medo antes, mas desde que eu descobri que eu tô grávida, eu começo a sentir medo, sabe? Porque antes não era um peso caso acontecesse alguma coisa comigo. Agora é, né? E, enfim, acho que em relação a isso, eu tenho que aprender agora a lidar com essa situação, mas eu tô bem. Acho que é só eu aprender a lidar mesmo e ver agora como é que vai ser as coisas e fazer o que eu puder fazer, né? Mas enfim, é isso, gente. Esse foi o show aí que aconteceu. Hoje é aniversário do Lucas e eu aproveitei pra gente distrair um pouco a nossa cabeça, que a gente tava com a cabeça um balão, sabe? Minha cabeça ontem, quando eu cheguei do hospital, tava maior que a Terra, mais ou menos. Então, assim, pesada e tanta informação acontecendo, sabe? Enfim, mas vai ficar tudo bem. E assim, gente, que nem eu falei, em relação ao Arthur ele nascer antes, era uma coisa que já era prevista, né? Eu já tinha comentado com vocês. E não é uma coisa preocupante, assim, porque é um tempo já bom, entendeu? Não é um prematuro extremo, é uma prematuridade que é mais tranquila de se levar. E ele é bem acompanhado, ele tá bem monitorado por uma equipe maravilhosa, entendeu? Então, em relação a ele, é super tranquilo. Eu tô muito tranquilo em relação a ele. E sei que vai dar tudo certo, que não vai ser nenhum problema a mais essa questão. Mas é só comigo mesmo, né? A minha situação que me abalou, que me deixa abalada, é o fato não é nem do tórax estar maior, mas é deles ter chego nos meus pulmões, né? Que isso eu ainda não tinha passado.